A paz do Senhor. Eu vou falar um pouquinho sobre os 3 inimigos do cristão, que são a carne, o mundo e Satanás. Que se você não vigiar muito bem esses 3 inimigos, porque a intenção deles é destruir a tua vida, a tua fé, o teu ministério, o teu chamado, a tua comunhão com Deus. Então, a Bíblia nos relata esses 3 inimigos na palavra de Deus e nos manda a vigiar, a tomarmos cuidado, a vigiar a nossa carne, o inimigo e o mundo. E eu vou comentar um pouquinho sobre a carne. A carne, ela vai contra o Espírito de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: andar em espírito e não cumprir os desejos da carne. Devemos andar no espírito e não andarmos na carne. Paulo está alertando para aqueles cristãos tomarem o cuidado de não serem cristãos carnais. Eles devem ser cristãos espirituais. Porque a carne, ela milita contra o nosso espírito. Porque viver segundo a carne, morrereis. Viver segundo a carne não é estar com a vida santificada. E segundo Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então a carne, através da carne, através do cristão ou da cristã, não ter vigiado a sua carne e ter deixado a sua carne falar mais alta que o Espírito em sua vida, trouxe tristezas, arrependimento, por ela ter sido assim, por ele ter sido assim, ter deixado a carne falar mais alto em sua vida. E eu conheço alguns irmãozinhos que foi assim mesmo que aconteceu em suas vidas. Então a carne já levou muitas pessoas para o inferno. A carne continua levando muitas pessoas para o inferno. E a carne vai continuar levando muitas pessoas para o inferno até a volta de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então Paulo fala aqui, né? Você começou no Espírito, mas agora você está na carne, você está aperfeiçoando a tua carne. Uma história que me surpreendeu, um caso, algo verdadeiro aqui na minha região, da minha cidade. Foi uma irmã que me contou que um pastor, que se diz pastor daqui da região da minha cidade, ele começou a assediar essa irmã. E olha que ele é casado. Ele começou a assediar essa irmã, a mandar fotos provocantes, sensuais para essa irmã. E hoje que eu sei, ele faz parte de uma igreja, não sei se ele está pastoreando ou liderando essa igreja. E outra faz parte de uma rádio. Então olha só, meus irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo no mundo. Quem sabe você também deve saber de alguma história semelhante a esta que eu contei, ou já ouviu falar. Isso é uma prova de que a palavra está se cumprindo. E homens que estão procedendo assim, ou mulheres que estão procedendo assim, que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, está lá pregando a palavra de Deus. Este pastor, está lá pregando a palavra de Deus, está na rádio, na igreja, né? Agora, se ele parou com essa prática, se arrependeu, pediu perdão a Deus, aí tudo bem. Agora, se ele continua nesse pecado e não pediu perdão a Deus, ou está tentando outra irmãzinha, né, ou a mesma irmã, ai dele, se ele morrer nesse estado. E ai dele quando a trombeta do arrebatamento soar. Então eu estou contando essa história, esse caso real, para que se você, meu irmão ou minha irmã, estiver procedendo dessa forma, seja cristão ou não, seja pastor ou não, presbítero, diácono, pare com essa prática antes que seja tarde demais para você. É a palavra de Deus te alertando. E para esses tipos de pastores, ou para esses tipos de irmãos ou irmãs que estão agindo assim, leia 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Esse versículo é o apóstolo Paulo falando para esses tipos de pessoas que surgiriam no fim dos tempos. E outra palavra que Jesus Cristo fala em relação a essas pessoas
que estão agindo como esse pastor que eu acabei de falar, está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 28. Olha o que Jesus diz para esse pastor que agiu assim, se continua agindo assim ou não, ou se tem outros pastores ou irmãos agindo como ele está agindo. Olha o que Jesus disse para pessoas desse tipo. Mateus capítulo 23, versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então olha o que Jesus diz. Pessoas que estão pregando a palavra, que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, mas que não estão vivendo o que pregam, né? Estão adulterando, estão mentindo, roubando, enganando, falando mal do irmãozinho, perseguindo o irmãozinho, né? Jesus falou aqui, ó, que esses homens, essas mulheres, perante os homens parecem injustos, mas como Deus conhece o coração e a vida dessa pessoa, perante Deus, ele está sendo um hipócrita. Então, se você continua nessa prática, meu irmão, minha irmã, abandone, se arrependa, peça perdão a Deus e pare com isso. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo disse que é para nós fazer morrer a nossa natureza terrena, a prostituição e a impureza. A tendência à carne. Devemos mortificar a nossa carne. A oração, o jejum, a consagração e o temor a Deus ajuda muito a nós quebrarmos a nossa carne, a nós dominarmos a nossa carne, e não a carne dominar-nos. O que deve dominar na minha vida e na tua é o nosso espírito. E isso é o que agrada a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 28 e versículo 29 diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então olha só, você, meu irmão, minha irmã, né, que está pecando somente através do olhar, só através de você olhar, desejar uma irmã ou um irmão, ou a mulher do próximo, ou o marido da próxima, desejou através do olhar, você já pecou, você já adulterou. E o pecado é o que separa o homem de Deus, segundo Isaías, capítulo 59, versículo 2. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então Pedro disse para nós nos abster das paixões carnais, porque elas fazem guerra contra a nossa alma. Como eu falei anteriormente, a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. O espírito puxa para um lado, a carne puxa para o outro. É a mesma coisa que o jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Um quer ir por aqui, o outro quer ir por ali. E não dá certo. E Amós 3,3 diz: andarão os dois juntos se não estão de acordo? Andarão a carne e o espírito juntos se não estão de acordo, meu irmão, minha irmã? É lógico que não. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, eu não preciso nem explicar este versículo. Amém? Eu vou ler 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais da carne, de ser um cristão carnal. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E o versículo 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então o homem, a mulher, seja cristão ou não,
mas aqui é para os cristãos, que realmente são crentes em Jesus Cristo, a vigiarem os seus olhos, as suas ações, as suas atitudes, cuidar aonde você está colocando os seus olhos diante de pornografia, diante de situações que vão fazer você pecar. Como eu falei antes, não seja como esse pastor que eu acabei de contar, que deu um péssimo testemunho para o Evangelho de Cristo, agindo dessa forma, dando em cima dessa irmãzinha, mandando fotos sensuais, provocantes para essa irmãzinha. E ele é casado, e outra, ele está agora aí, participando num programa de rádio, né, pregando na igreja, falando de Jesus, da santificação, né, e ele, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, para quem conhece a história de Sansão, Davi e Salomão, ali vai ver que a carne falou mais alto na vida desses homens. E por isso trouxe consequências na vida desses homens. Trouxe arrependimento, trouxe tristeza, trouxe dor, trouxe desgraça. E não é nada diferente nas nossas vidas, se nós deixar a carne falar mais alto em nossas vidas. Porque nós podemos acabar caindo no adultério, na prostituição, fazer coisas que não vão agradar a Deus e que vão nos levar para longe da sua presença e da glória do seu poder. Amém? Outro inimigo que eu quero falar é o mundo. Esse é algo assim que... Bom, os ímpios, os que não são convertidos, já são do mundão, né? Eles não vão abandonar o mundo porque eles não entendem o que é ser um cristão, o que é ser uma pessoa nascida de novo, o que é ser uma pessoa, ser transformada pelo poder de Deus, o que é ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Essa é outra história. Mas eu quero falar aqui daqueles cristãos que se converteram, mas ainda não renunciaram o mundo totalmente. Tiago 4,4 diz, amigo do mundo é inimigo de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, entenda que o mundo, assim como a carne, te levam para longe da presença de Deus. Porque no mundo, boates, danceterias, bailões, shows mundanos, são locais aonde Deus não se faz presente. Porque são locais aonde ali não é para glorificar e exaltar a Deus. São locais que estão ali escutando músicas, aonde o pecado reina naquele local através de bebidas, de cigarros, de drogas, de prostituição, do homossexualismo. Então é um local sujo. Então Deus não está ali. E isso é mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz, para eu e você não nos contaminar com este mundo. Gálatas 6,14 mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então olha o que Paulo disse, que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Eu te pergunto, o mundo está crucificado para ti e você está crucificado para o mundo? Por que estão aí fora, muito se diz, o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Já é uma realidade. Que sabe você deve conhecer alguém assim, que está na igreja, mas está no mundo. Eu ouvi falar de uma história assim aqui na minha cidade. Que essa pessoa está na igreja, mas no domingo está no bailão, está na danceteria. E não funciona, meus irmãos, não funciona. Porque uma pessoa que não abandonou a igreja, mas está no mundo, e está no mundo também, é que é lógico que sua vida espiritual não está boa. Estar no mundo, frequentar lugares mundanos, impede você de ser cheio do Espírito Santo, como nos aconselhou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 e versículo 18. Como que você vai ser cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus, da graça de Deus, se você não quer abandonar o mundo? A porta larga, Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Jesus falou da porta larga e a porta estreita. E a porta larga é para os perdidos. E são muitos os que entram por ela. Tantos cristãos crentes em Jesus Cristo, como os não cristãos. E a porta estreita é a porta da salvação. E são poucos os que entram por ela. Então, se você é um dos poucos que está na porta estreita, glorifique a Deus por isso. Amém?
Então entenda que o mundo, assim como a carne, eles são inimigos do cristão. Eles são nossos inimigos. Eles querem nos tirar da presença de Deus. Eles querem tomar a coroa da vida de nós. Sobre a carne e sobre o mundo, podia falar muito mais, citar muito mais versículos, mas aqui eu estou apenas dando um resuminho sobre esse assunto. E o terceiro inimigo que eu quero falar agora um pouquinho é sobre Satanás. Satanás, juntamente com a carne e o mundo, é outro dos três inimigos do cristão. Que Satanás luta dia e noite para destruir a tua fé, para te afastar da presença de Deus. E muitas vezes Satanás usa a tua carne e usa o mundo para conseguir o que ele quer na tua vida. É por isso que em João capítulo 10, versículo 10, diz a palavra de Deus que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. A intenção do inimigo é destruir a tua vida, é destruir a tua fé, é destruir a tua família, mas principalmente destruir a tua comunhão com Deus. Eu tenho um vídeo aí no meu canal que eu falo somente sobre o diabo. Então, se você ainda não viu, eu aconselho que você veja. Porque muitos aí fora estão dizendo que Satanás foi destruído quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque eu não entendi isso na palavra de Deus. Para mim, assim como a maioria, Satanás está solto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Se Satanás está solto, se Satanás foi destruído na cruz, por que Pedro falaria isso? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Pedro diz para eu e você, sermos sóbrios e vigilantes, devemos vigiar, porque o diabo, o Satanás, ele está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Se nós vacilar, se nós abrirmos uma brecha para Satanás entrar em nossa vida, através da carne ou através do mundo, você vai ver o que Satanás vai fazer na tua vida. E não vai ser nada bom. Se Satanás foi destruído quando Cristo morreu, então por que Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5? Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Que tentador é esse? Paulo já comentou que Satanás impediu ele de pregar a palavra de Deus em Tessalônica. Então aqui Pedro e Paulo não falaram nas suas cartas que Satanás foi destruído lá na cruz do Calvário. Essa é uma má interpretação de muitos que estão ensinando que Satanás foi destruído. É claro que muitas vezes alguns pecados que o homem pode cometer, Satanás não teve culpa. Muitos pecados que o homem ou a mulher cometeu ou pode cometer, aí são obras da carne, segundo Gálatas capítulo 5, do versículo 19 e 21. Muitas vezes algum pecado meu ou seu, Satanás não tem nada a ver, e às vezes queremos culpar Satanás, e Satanás está fora disso. João capítulo 12, versículo 31, disse Jesus que Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás, em Jó, no capítulo 1, versículo 7, e o capítulo 2, versículo 1, Deus perguntou para Satanás de onde ele vinha. E Satanás disse, eu vim de andar e passear pela terra. Então, a Bíblia nos prova que Satanás, ele está vivo. E outra, você, meu irmão, minha irmã, que está, assim, envolvido com a obra de Deus, você que através da tua vida, através das tuas palavras, das tuas ações, está glorificando a Deus, está exaltando a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, pode ter certeza que você agindo assim, e ao mesmo tempo buscando a santificação, buscando ler a palavra de Deus todos os dias, ou regularmente, e você tendo vida de oração, pode ter certeza que Satanás conhece você. A Bíblia nos prova isso. Satanás conhece eu e conhece você, meu irmão e minha irmã. Aleluia! Porque em Jó, todo mundo sabe que Deus conversou com Jó a respeito de Satanás. Então, por Jó, no capítulo 1, versículo 1,
ser um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um homem piedoso, justo, chamou a atenção não só de Satanás, mas também a atenção de Deus. E pode ter certeza que quando você está vivendo, decidiu abandonar o pecado, pegar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, como Jesus Cristo disse em Mateus 16, 24, quem quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga, renuncie ao mundo e a si mesmo. Pode ter certeza, quando o homem ou a mulher decide abandonar tudo, renunciar ao mundo e à carne, e pegar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, pode ter a certeza que além da atenção de Deus que você vai chamar sobre a tua vida, você vai também chamar a atenção do diabo. Em Atos capítulo 19, versículo 15, nos prova isso. Olha só. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então olha só, o próprio demônio aqui falando que ele conhecia a Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. E se ele conhecia Jesus e Paulo, que viviam nesta terra, falando o que eu e você estamos falando e fazendo, que estamos falando da palavra de Deus, da salvação, de Jesus Cristo, da vida eterna, do pecado, da santificação, de renunciar ao mundo, à carne, de vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossos pés, as nossas mãos, a nossa língua, e vigiar principalmente Satanás que está ao nosso derredor. E quando agimos assim, pode ter a certeza que nós chamamos a atenção do diabo. O Satanás, ele nos conhece. Amém? Glória a Deus. Então, os três maiores inimigos do cristão: a carne, Satanás e o mundo. Que eu e você estejamos tendo o cuidado necessário contra esses três inimigos nossos, porque apenas um deles é capaz de nos impedir de ter a glória de Deus sobre as nossas vidas, e apenas um deles só é capaz de nos mandar para o lago de fogo, nos tirar a coroa da vida, nos tirar a salvação. Então, o que eu e você devemos fazer é vencer esses três inimigos. Nós devemos controlar e vencer, vigiar a carne, Satanás e o mundo. Devemos ser cristãos espirituais. Devemos nos revestir da armadura de Deus, que se encontra em Efésios capítulo 6. Então, fica este alerta para todos os irmãos e irmãs sobre os nossos maiores inimigos que lutam dia e noite para nos tirar da presença de Deus. O mundo usa novelas, músicas mundanas, músicas seculares, filmes seculares, jogos de futebol, videogames, entre outros. A carne, ela luta para nos tirar da presença de Deus através da prostituição, do adultério, da impureza, da lascívia, E assim como Satanás também, ele também tem o seu jeito, de tirar eu e você da presença de Deus e nos levar junto com ele para o lago de fogo, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Então, vigia, meu irmão, minha irmã. Vamos vigiar nossas vidas, principalmente a nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, para que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém?